vídeo de hoje a gente vai ver os lançamentos de livros para maio. Oi gente, eu sou a Kellen e no vídeo de hoje eu vou trazer os lançamentos dos novos livros que vão ser lançados agora no mês de maio, de várias editoras, não todas, né, que é bem difícil fazer isso, mas eu peguei alguns que eu trago muito aqui pro canal, pro blog, romance, mistério, alguns dramas, então alguns clássicos também, clássicos são importantes. Então vamos começar pela Record e antes de eu começar, eu quero pedir pra você se inscrever no canal se você não é inscrito, curtir o vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer e a chegar em mais pessoas, tá? Deixe seu comentário, quais os livros que vocês mais estão esperando para este mês, qual que, né, te deixou mais curioso, tá bom? E não se esqueça de me seguir nas outras redes, no Instagram, no Scoob, o link do meu blog também tá na descrição, os links de compras desses livros que já estiverem disponíveis na Amazon eu vou deixar também, você pode comprar com o meu link e contribuir para o meu trabalho. Também tô deixando o link de compra geral para você poder comprar qualquer coisa e também contribuir para o meu trabalho, tá bom? Então vamos começar. Eu falei que vamos começar pela Record, né? Mas eu tenho um aviso para dar. Eu percebi que nesse último mês a Record, ela adiou alguns lançamentos que eram para abril. Então eles estavam marcados para ser para abril e ela adiou para maio. Então esses livros que foram adiados, que eu já falei no vídeo de abril, eu não vou falar agora. Então nisso ficou só 3 livros para maio. Porque assim, a Record normalmente são a que tem um volume maior de lançamentos. A Record e a Arqueiro, normalmente ela sempre tem muita coisa lançando no mês. Mas como ela fez isso, não sei o que aconteceu, eles devem ter tido algum atraso interno, né, pra isso ter acontecido. Mas aí eu vou focar só nos que eu ainda não falei, beleza? Então vamos lá. A gente tem um relançamento de um clássico da Jane Austen, que é Mansfield Park, se não me engano, não tenho certeza da pronúncia, tá, gente? Esse é um romance dela que foi traduzido pela Raquel de Queiroz. A tradução da Raquel de Queiroz é extremamente elogiada, tá, gente? E, assim, eu vejo isso por muitas pessoas. Ela já traduziu vários livros e todos os livros que têm o selo dela de tradução são muito aclamados em relação à tradução dela, de fidelidade, de boa leitura. Então, se vocês verem algum livro com a tradução da Raquel de Queiroz, vocês podem comprar que é uma boa tradução, tá? Então, esse Mansfield Park é o terceiro romance que foi publicado pela Jane Austen. E aí a gente tem a protagonista que é a Fanny Price. Ela é uma jovem pobre, de origem humilde e tal. E que ela foi mandada para ser criada na casa dos tios, porque lá vai ter mais possibilidades, os tios têm mais poder aquisitivo. E aí as coisas, assim, ela começa a sentir que ela é tratada de forma diferente na família, por ela ser pobre, por ela ser prima, ela não é filha, né, da família em si, apesar dela ter uma boa relação com o primo dela, o Edmundo, que acaba se tornando o seu melhor amigo. E aí muda uma família muito rica do lado da propriedade deles, que é a família Crawford. Então o que acontece? A rotina da casa vira uma loucura e Edmundo acaba se apaixonando pela senhorita Crawford, ao mesmo tempo que o irmão da senhorita Crawford se apaixona pela Fanny Price. Só que ela não gosta dele e ela não quer esse casamento. E aí começam as confusões. Eu achei muito interessante. Eu sei que a Jane Austen tem outros romances, tenho interesse de ler eles. E é uma republicação muito bonita, de capa dura, tá, gente? Se eu não me engano, é de capa dura. Parece muito, gente, ser de capa dura. Deixa eu olhar aqui. Não, é brochura, mas pareceu muito, sabe, ser capa dura. E aí, tem muitas páginas, é 518 páginas. E ela vai ser lançada dia 15/5, tá? Nessa versão, com essa publicação, com essa capa e tal, pela editora Record. Por ela, a gente ainda tem a continuação do Sangue e Cinzas, que é o volume 2, Um Reino de Carne e Fogo. Não vou entrar em detalhes da história, porque é uma história que eu quero ler. Então, só vou deixar aqui pra vocês quanto vai sair dia 2/5, já saiu, né? E as pessoas estão falando muito bem dessa série. É uma série que com certeza eu quero ler, trazer aqui pro canal. É da Jennifer L. Armentrout.
E tá saindo pelo selo da Galera, da Editora Record. A capa tá maravilhosa, né, gente? Me contem nos comentários se vocês já começaram a ler essa série, o que vocês acham. Mas ela tem tudo pra eu ler também. O último livro que eu quero trazer, ele nem tá disponível no site da Record ainda. É um lançamento que vai ser pro dia 30 de maio, é bem no finalzinho do mês, que é o volume 2 da Ascensão à Rainha, que o nome é Resistência da Rainha. Eu já trouxe aqui pra vocês, nos outros vídeos dos lançamentos do mês, a história do primeiro. Eu ouvi dizer que é uma duologia. Quando eu trouxe, eu até falei isso pra vocês. Mas eu não sei se eles vão querer fazer mais livros, né? Inclusive, tá tendo uma pré-venda especial desse livro da Resistência da Rainha, com os dois marca-páginas, um do primeiro livro e o outro do segundo livro, tá? É isso mesmo, é um desfecho eletrizante. Então, fecha aqui, é uma duologia a história. E aí a gente tem a Brienne, né, que se tornou mestre de conhecimentos e está estabelecendo seu papel como filha adotiva de David McQueen, um lorde que caiu em desgraça, mas que retornou a Mavena para restaurar a honra de sua casa. Apesar de ter acabado de sobreviver à guerra, que finalmente desenvolve uma rainha ao trono, que finalmente devolve uma rainha ao trono, Brienne encontra novos desafios, precisa se provar digna dos McQueen, encontrar um equilíbrio entre o dever com a casa do pai e os do seu país como confidente da rainha, Isolde. E tem várias outras coisas que estão acontecendo aqui, mas eu não vou falar mais porque senão vai ser muito spoiler, né? Mas então a gente vê que ela vai enfrentar mais desafios nesse segundo. Então realmente, termina nesse, é uma duologia e vai sair dia 30 de maio. Do grupo das Companhia das Letras, eu só separei um romance que eu achei muito legal. Para alguns a história pode ser um pouquinho batida, mas assim, algumas histórias, mesmo sendo um pouquinho batidas, elas também têm aquelas pitadas surpreendentes, né, ao longo da história. E é No Coração de Manhattan, da Lauren Lane. É um romance que vai sair dia 3/5, já saiu. É uma versão da My Fair Lady, né, as avessas. Nessa, a gente tem a Violet, que sempre gostou de agradar, e ela foi criada num universo de muitos privilégios, e ela faria qualquer coisa pelas pessoas que ela ama, em especial pela melhor amiga da sua falecida avó, o mais próximo de família que lhe restou, ou seja, o núcleo dela é bem pequeno, né? Então, quando Edith, que é essa melhor amiga, pede a Violet para ensinar seu recém-encontrado neto a se encaixar na elite nova-iorquina, Violet concorda, claro. Seu objetivo é tornar Cain Stone o CEO perfeito para a empresa de Edith. Nascida e criada em Louisiana, Cain infelizmente não tem nenhum interesse na avó, que ele não sabia que existia, e muito menos em se tornar uma almofadinha da cidade grande. Mas em algum momento, entre jantares desastrosos e ternos caros demais, Violet e Cain começam a se dar bem, e ela percebe que ele não é o único ali que tem coisas a aprender. Enquanto os sentimentos de um pelo outro crescem, Violet e Cain descobrem que se abrir para novas experiências talvez não seja tão ruim assim, e que o amor pode vir de lugares inesperados. Para quem não conhece My Fair Lady, é uma situação de que alguém tira uma pessoa das ruas, que ela é tipo uma vendedora de flores, e transforma ela numa dama. Sabe? É meio que uma aposta de dois homens. Eu posso transformar qualquer pessoa em uma dama. E aí eles escolhem uma vendedora de flores e transformam ela numa dama. Aí vai ser tipo isso, só que nesse caso não tem esse negócio de vendedor de flores e tal, é mais herdeiros, né? E a Violet vai transformar o Caim em um perfeito cavalheiro. É isso, né? Essa é a única premissa da My Fair Lady. O resto é tudo original da escritora. Eu gostei, acho que vai ser um romance gostoso de ler, são poucas páginas, 216 páginas, né? E eu achei interessante, e tá saindo pelo selo da Paralela, da Companhia das Letras. A capa tá mó fofinha, né, gente? Tá muito linda essa capa, gostei bastante. Eu separei 2 livros da Intrínseca para trazer para vocês. Um deles se chama A Serpente de Essex. É um mistério, é um thriller misterioso e tal. Eu vou explicar pra vocês a história. Eu achei que fosse uma série, mas não é. Inclusive, esse livro está sendo adaptado como uma série pra Apple TV+. E ele é escrito pela Sarah Perry. A capa é muito doida, vocês podem ver. Eu achei muito, muito louca mesmo. E aí, a gente
a gente tem um romance ambientado em Londres em 1893. Então não é algo contemporâneo, é algo já, né, mais histórico. Então a gente tem a Cora Sarbonne, que ela se torna viúva e depois da morte do seu marido extremamente controlador, e ela se muda da metrópole para o condado de Essex com o filho Francis, um menino obsessivo e curioso e ababado garoto, Marta, na esperança de que a mudança do ambiente e o ar puro possam servir de refúgio para a família. Ao se instalarem nesse lugar novo, eles começam a descobrir que tem algumas questões culturais, contos, mitos, e um deles é sobre a serpente de Essex, que é uma criatura mítica, que no passado, segundo a lenda, ela vagava pelos pântanos ceifando vidas e agora teria voltado para aterrorizar a paróquia costeira de Alderwinter. E aí ela fica curiosa sobre isso, a Cora, e ela acaba encontrando no padre, né, da paróquia lá, do vigário, William Henson. O vigário que também não acredita que isso existe, acha que é crendice popular. Eles começam a investigar essa cobra e começam a tentar achar ela, tipo mesmo, caçar ela, para descobrir qual é a verdade sobre isso, porque algumas pessoas começam a morrer, né? E aí eles vão atrás para descobrir a verdade sobre o mito, se existe ou não essa serpente de Essex. É isso, assim, basicamente. Eles vão, um vigário e a Cora vão se unir atrás dessa, para descobrir se é verdade ou não essa lenda dessa serpente. Achei muito interessante. Com certeza vai ter cenas de sustos e tal, mas eu achei bem bacana. Um livro diferente, né? Eu gosto de trazer livros diferentes aqui pra vocês. O outro é A Família Perfeita, da Lisa J. Well. É um romance policial, suspense, mistério. A gente tem a Libby, que acabou de fazer o 25º aniversário, e ela descobre que ela recebeu uma carta e ela descobre que ela recebeu uma herança dos seus pais biológicos, que é uma casa que está abandonada e que vale milhões, uma mansão. E aí ela acha que a vida dela vai mudar completamente, ela quer se mudar para essa mansão e tal. E assim, pela sinopse, parece que outras pessoas também estavam esperando que ela recebesse essa herança. Assim, não dá muitos detalhes. Quem são essas outras pessoas? 25 anos antes, ou seja, né, quando ela era um bebê, a polícia foi ao casarão a receber um chamado de um bebê chorando. Quando chegaram, os policiais encontraram uma menina de 10 meses saudável, balbuciando, alegre no seu berço. Na cozinha, porém, haviam 3 cadáveres em decomposição, todos vestidos de preto, ao lado de um bilhete rabiscado às pressas. Então, não fala que bilhete é esse, qual é a mensagem, então tem muito mistério, porque essas 3 pessoas estavam mortas e o bebê estava bem, em decomposição, ou seja, já tinha muito tempo que eles estavam lá. Como é que o bebê está bem, alegre, feliz? É muito mistério. Então, achei bem interessante esse thriller, trouxe aqui pra vocês, tá? Vai ser lançado dia 9/5. Da Arqueiro, a gente tem um suspense, da Lucinda Riley. Ela foi o que eu falei pra vocês, assim, a gente só veria obras novas dela, e essa é uma obra nova dela aqui no Brasil, né? Não sei se já foi publicada em outros lugares, mas no Brasil é a primeira vez a publicação, Morte no Internato. Como ela faleceu, né, a gente só vai ver coisas que talvez não tenham chegado aqui ou coisas que ela deixou pronta, né? E nesse caso é uma obra inédita dela. E aí a gente vê sobre uma estudante da escola St. Stephen, que é um internato numa região remota de Norfolk. Essa estudante, ela morre repentinamente. E esse acontecimento chocante, o diretor faz com que pareça que é só um acontecimento infeliz, que não foi nada demais. Ele tenta acobertar algumas coisas, né? Porém, a polícia não descarta a possibilidade de um crime. Então, esse caso é passado para Jasmine Hunter. Eles apelidam ela aqui no contexto de Jazz, que se formou na carreira policial em Londres, mas agora ela está participando dessa investigação, como um favor do seu antigo chefe. Ao analisar os detalhes da morte de Charlie, ela descobre que o garoto fazia bullying com diversos alunos e que alguns tiveram motivo e a oportunidade de trocar os comprimidos que ele tomava diariamente para controlar a epilepsia. Para complicar a investigação, outro estudante some e um respeitado acadêmico morre.
Então, mais pessoas vão morrendo. Os novos acontecimentos trazem pistas importantes para o caso, mas quando um dos suspeitos desaparece, Jess se vê ainda mais enredada em mistérios. Então, ela vai ter que desvendar toda essa conspiração, por que as pessoas estão sendo mortas desse jeito. Esse livro vai ser lançado dia 26/5 e tem tudo para ser maravilhoso, porque Lucinda Riley é maravilhosa. A escrita dela é maravilhosa. E é claro que o livro tem muitas páginas, 334. Os livros de Lucinda são todos assim, são grandes. E a gente tem também acho que é um romance, né? As Mentiras que Nos Unem. É um romance meio em relação também à descoberta pessoal, né, de vida. É escrito pela Emily Giffin. Ele se passa na época do atentado do 11 de setembro. A gente conhece uma jornalista, a Cecily, que ela, tipo, acabou de terminar com o namorado, não quer mais nenhum relacionamento. Aí depois ela começa a pensar que ela fez errado, que ela devia voltar com ele. Aí uma pessoa senta do lado dela que impede de ela ligar pro ex-namorado pra tentar retomar o relacionamento, que é o Grant. Ela se vê encantada por ele, eles começam a se relacionar, e quando acontece o 11 de setembro, o Grant some. E aí ela começa a procurar por ele. Será que ele foi uma das vítimas? Será que ele morreu nesse atentado? E aí ela descobre que não é apenas ela que está procurando por ele, outras pessoas estão procurando. Aí ela começa a pensar que talvez ela não conhecesse ele de verdade. Então é todo um mistério sobre isso, onde está o Grant, quem realmente ele é, quais são os outros relacionamentos que ele teve com outras pessoas. E é uma confusão, né, gente? Vai ser lançado dia 10/5, já foi, né? Mas eu achei bem interessante. Outro livro da Arqueiro é Uma Farsa de Amor na Espanha, que é um romance escrito pela Alessandra Stech, que vai ser lançado dia 10/5. Ele já é um livro assim mais batidinho, sabe? Com uma temática mais batida. A gente conhece a Catalina Martin. Ela tem um casamento para ela ir. E ela criou uma mentira pra família dela, porque ela tava cansada das pessoas encherem o saco dela de saber se ela tá namorando ou não. E ela disse que ela tava namorando um americano. E aí, o que acontece? A irmã dela vai se casar e o irmão do noivo é o ex dela. E aí ela tá numa enrascada. Agora, como ela vai ter que viajar pra esse casamento, ela vai ter que arrumar alguém pra fingir ser o seu namorado, né, fictício, nesse casamento. E aí, de repente, um colega de trabalho se propõe a fazer isso por ela, o Aaron Blackford. Só que ela não se dá muito bem com ele, sabe? E ela começa a ficar sem opção e ela tem que aceitar. E aos poucos ela começa a conhecer o Aaron melhor e descobre que ele não é tão ruim assim como ela imaginava. Então é mais assim um romance desse tipo de situação. Com certeza vai ter situações engraçadas, né? Constrangedoras. Achei bem interessante, trouxe aqui pra vocês aqueles romances levezinhos, né? Escrita pela Helena Armas. E temos um último livro da Arqueiro que eu trouxe pra gente, é da Lisa Kleypas, Mais Uma Vez, O Amor. É um romance de época que vai ser lançado dia 10/5. E aí a gente conhece a Lady Aline Madison, que foi criada com um único objetivo na vida, casar com um homem rico, e é isso. E ela não queria muito isso, enfim, ela acaba se apaixonando por um funcionário da fazenda, que é o John McKenna, e ela acaba, tipo, entregando a virgindade dela pra esse John. E ela é descoberta pela família, e aí o que eles fazem? Eles pegam ela e confinam ela na fazenda e demitem o John. À medida que o John vai embora, né, ele acaba construindo uma grande fortuna e volta, porque a intenção dele é fazer a forra mesmo, se vingar e tudo mais. Só que aí quando ele revê a Aline, vê o que aconteceu com ela e tudo mais, isso começa a balançar, ele não tem mais certeza se ele vai querer se vingar ou se o amor por ela é mais forte. Então é aqueles romances de inimigos to lover, né, bem legal. Da Rocco eu separei uns 3 livros bem diferentes uns dos outros. O primeiro é a continuação da Aurora Ascende. Eu já fiz um vlog de leitura desse livro aqui, ele é muito bom. É uma série de ficção científica intergaláctica. E aí na capa a gente tem o guerreiro, né, da tripulação do Esquadrão Aurora.
312, e é a continuação, de onde parou e continua. E aí eles vão ter mais desafios ainda. Eles perderam, né, uma pessoa no primeiro livro do esquadrão. E aí eles no segundo eles vão focar em Aurora conseguir encontrar onde está a arma que ela tem que manipular, o gatilho, né, que ela tem que manipular para banir aquela sombra que está vindo para destruir todo mundo, né, aquela entidade que está vindo com força das entidades antigas, né, protetoras da galáxia. E tem várias outras coisas aqui, está falando que a irmã do Cal vai aparecer com o exército da raça deles, do Chandrati, que é parecido com os elfos, mas é uma raça de outro planeta, né? E aí ela vai rivalizar com ele, vai ter mais confusão. Assim, o primeiro livro foi muito, muito bom. Então eu não tenho dúvidas de que o segundo vai ser muito bom. E o relacionamento dele com a Aurora tá ficando muito fofinho e muito bonitinho. Então eu tô doida pra ler, de verdade, essa continuação. Essa continuação, ela vai ser lançada... Vou pegar aqui a data pra vocês. Dia 6 de maio, já foi então, né? Aí tem também um livro de mistério, que é chamado As Herdeiras. A gente tem uma série de herdeiras de um conglomerado e aos poucos cada uma delas começam a serem mortas de formas misteriosas. E as outras vão recebendo o bilhete. Vocês são as próximas, porque alguém quer ficar com a fortuna, né, da família. Então é mais sobre isso, para descobrir quem é que tá matando as herdeiras. Tá bem tenso. É escrito pela Sarah Shepard e vai ser lançado dia 27 de maio. Aí a gente tem um livro bem diferentão, uma ficção, que é a Realeza Americana. É uma ficção de... E se naquela guerra que teve, a guerra... Deixa eu ver aqui qual é o nome da guerra que eles colocaram. Guerra da Independência contra a Inglaterra. E se naquela época que rolou a Guerra da Independência e ganhou, né, os Estados Unidos ganhou, ao invés de ter feito a República, né, e tal, eles tivessem feito a monarquia, se o povo tivesse oferecido a coroa ao general George Washington, e ao invés dele ser presidente, ele se tornou o primeiro rei. Então é todo isso, é construir uma realeza norte-americana. E aí a gente vai ver como é que essas figuras públicas se lidaram ao longo, né, desses tempos, e também como a nova geração está lidando com os novos desafios, a modernidade e tudo mais, com influências, né, de Pretty Little Liars, dessas séries de fofocas, dramas, vigilância constante da mídia. É mais sobre isso mesmo, como uma realeza norte-americana, né? Achei interessante a ideia, nunca vi ninguém fazendo um livro desse tipo. É da Catherine McGee. Eu gostei da capa, achei bonita. Inclusive, o desenho da capa tá usando um vestido azul royal, né? Ou um azul bebê, que é dito que é uma cor da realeza, né? Muito interessante. Ele vai ser lançado dia 27/5. Da HarperCollins, a gente tem uma republicação, que é a autobiografia da Agatha Christie, que está sendo feito em capa dura, se não me engano. Isso, é uma publicação em capa dura, que vai ser lançada a partir do dia 15/5. Essa autobiografia da Agatha Christie, ela tem publicada por várias editoras. Essa é a versão da HarperCollins. E foi a própria Agatha Christie que escreveu. Ela disse que ela sabia que alguém iria querer escrever uma biografia dela em algum momento, pelo tanto de sucesso que ela teve com os livros dela e tal, os personagens. Então, para que isso não acontecesse, o que ela fez? Ela mesma fez a sua autobiografia, que só veio a público depois do falecimento dela. Então, ela deixou o livro pronto só para publicar depois da morte dela. Então, ela fala da vida dela, o que é incrível. Com certeza, em algum momento eu quero comprar e ler esse livro. Eu tô lendo vários livros da Agatha Christie, vocês sabem, eu tô gostando muito dos romances de mistério dela, dos detetives, tô gostando demais mesmo. Ela é incrível, né? E o livro dela de autobiografia deve ser incrível também. Outro que eu quero trazer aqui é um romance. Eu já trouxe aqui um romance dessa escritora, da Alex Daria. Você Me Ganhou no Olá.
o romance que eu trouxe aqui pro canal, já fiz resenha. A Alex Daria, ela normalmente gosta de trazer essas questões de miscigenação, pessoas porto-riquenhas como protagonistas. E a gente tem esse Acho que é um Adeus, que Você Me Ganhou no Olá já virou um best-seller, né? A autora, né? Virou um best-seller. Então, é um novo lançamento dela. E a gente tem a história da Michelle Amato, que tinha um namorado por muito tempo, que terminou com ela porque queria seguir outros caminhos, que é o Gabriel Aguilar. Ele terminou com ela quando eles tinham 18 anos. Ele deixou Nova York e foi, enfim, construir sua vida em outros lugares. A Michelle se tornou uma ótima funcionária de marketing, ela tem a empresa dela, ela tem toda essa questão de ter, né, ela ser uma designer freelancer, né? E aí o que acontece? O Gabriel Aguilar, ele cria uma rede de academias para celebridades e aí ele contrata uma agência de publicidade e marketing e no caso a Michelle está dentro dessas pessoas que vão trabalhar com ele. E aí vai ter, tipo, um revival, talvez, a família começa a ficar empolgada. Será que vocês vão voltar a namorar ou não? Será que o flerte vai voltar a surgir? O romance, né? Vai reacender? É sobre isso o livro. E a capa tá muito bonita. Ela segue o padrão da capa anterior, de Você Me Ganhou no Olá. Os desenhos são maravilhosos. Adoro esses romances com representatividade latina. E a Alex Daria faz muito isso. Ele vai ser disponível a partir do dia 15 de maio. Por último, eu quero trazer para vocês a editora Gutenberg um livro bem doidão chamado Jane Apaixonada, que seria uma distopia realmente muito ficção, de que talvez a escritora Jane Austen, pudesse ter encontrado uma passagem do tempo antes mesmo dela se tornar a escritora reconhecida que ela se tornou para os tempos atuais, e aí ela viajasse e aí ela conhecesse esse mundo moderno, de que ela tem os seus livros publicados, ela é um grande autora e tal. E aí ela se apaixona por um homem da modernidade. E ela começa a viver esse relacionamento que ela nunca viveu na época dela. Só que, de repente, os livros dela começam a sumir das prateleiras. Porque isso está começando a atrapalhar a linha do tempo dela. E ela tem que decidir se ela quer voltar para o tempo dela e permanecer como uma grande escritora ou se ela vive o amor dela nesses tempos. É uma grande ficção, né? Mas eu achei uma ideia muito interessante. É escrito pela Raquel Givney, né? E vai ser lançado dia 20/5. Se vocês têm interesse de ler qualquer um desses livros, me contem nos comentários. Atualmente eu tô focadíssima em conseguir a continuação de Aurora Ascende, que é Aurora Art, né? Porque com certeza eu vou gostar. Eu gostei muito dos personagens, eles são maravilhosos. Então é isso, gente. Esse é o último livro que eu tenho pra trazer. Me conte nos comentários quais que vocês gostaram mais, quais que vocês têm interesse. Todos eles eu tô focada muito nesse da Aurora. A gente mais tem aqueles thrillers que eu falei pra vocês que eu gostei bastante. Mistério sempre me atrai. Então, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Tchau e até o próximo vídeo.